Fala, meus amores, eu sou o Flávio Capa, líder empreendedor da Tupperware, e hoje, no Juntos em Casa, Cozinhando com o Flávio, eu quero apresentar para vocês uma receita deliciosa de um enrolado de salsicha assado. Eu vou preparar a massa para vocês e vou dar algumas dicas aí também para fazer a massa. Vou passar a receita, vou ensinar também dicas de congelamento para você poder congelar também os seus enroladinhos, tá certo? E depois estar aquecendo também, tá bom? E nessa série do Cozinhando com o Flávio, hoje eu quero apresentar para vocês um dos nossos produtos, né? Que nós temos em vários tamanhos. Essa daqui é a nossa Jumbo Criativa, ideal então para preparar massas, pães, né? Bem como também aí preparar uma deliciosa farofa, levar os seus alimentos para uma festa em família, em algum lugar, transportar. A tampa dela é estanque hermética, ou seja, não vaza, não tem perigo nenhum. E nesse Vitrine 5 ela está com uma super promoção de R$ 179,90 por apenas R$ 119,90. Então, corra adquirir a sua, tá certo? Então hoje nós vamos fazer o nosso enrolado de salsicha. O que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de farinha, lembrando que o nosso Tupper farinha, nossa Tupper caixa farinha na linha PB também está numa super promoção com o potinho de fermento também da linha PB. Nós vamos precisar de açúcar, que também está na promoção. Vamos aproveitar. O Vitrine 5, gente, ele está de arrasar. Espero que vocês gostem, tá? Vamos utilizar também sal. Caiu o nosso rolo de massa aqui. Vamos precisar de sal. Vamos utilizar o nosso rolo de massas Tupperware, importado pela primeira vez no nosso Vitrine. Corra adquirir o seu, tá? E uma dica super importante dele: você, dependendo da massa que você vai preparar, você pode colocar nele aqui, ó. Não é essa parte, não, é a outra, é a de cá, ó. Você pode colocar aqui dentro água quente, água em temperatura ambiente ou água gelada. Então, dependendo da massa que você vai preparar, você vai colocar a água, tá certo? Tem um vídeo meu aí que eu ensino quais são as massas que você vai utilizar a temperatura da água. Hoje, para nossa massa de pães, nós vamos utilizar a água quente dentro dele, tá certo? Então, esse é o nosso rolo de massas. Vamos usar também o leite em temperatura morna, que está aqui na nossa jarra Micro Plus da Tupperware. Vamos usar também óleo, que eu coloquei aqui no nosso Quick Shake. Tá sem a peça de cima, mas eu coloquei aqui no nosso Quick Shake. Vamos usar um fermento biológico de pacotinho, fermento biológico não, fermento seco, tá? E que mais? Só isso por enquanto. Vamos ao preparo da nossa massa. Vou pegar aqui então a minha criativa de 10 litros para fazer o preparo. Nós vamos usar também a nossa espátula da Tupperware para misturar os nossos ingredientes, tá certo? Olha lá, essa aqui é a nossa espátula Tupperware, muito boa também. Então, primeiramente, nós vamos colocar aqui dentro uma colher, tá, de açúcar. Vamos lá. Vamos colocar uma colher de açúcar. Deixa eu pôr a câmera assim agora, para vocês verem o preparo da nossa massa de pão de salsicha, um enroladinho de salsicha. Nós vamos colocar uma colher, então, de açúcar. 2 colheres dessa daqui. Essa daqui tem 7,5 ml. Então, 2 colheres de açúcar aqui, tá? Vamos colocar uma xícara de leite morno. Não pode ser quente, tá? É morno. Uma xícara de leite morno. Essa xícara é de 240 ml. Uma xícara de leite morno. Vamos acrescentar aqui o nosso
fermento seco. São 10 gramas de fermento seco, tá? Pode ser também aquele biológico que você compra. Se for aquele, é 2 tabletinhos, tá bom? Então, o nosso fermento seco aqui, nós vamos acrescentar. E aí nós vamos dar uma misturada. Olha, você apoia aqui para você misturar aqui o fermento. Tá certo? O fermento, o açúcar e o leite morno. Tá bom? E por último, aqui... por último não. Nesse passo agora, nós vamos colocar 90 ml de óleo, tá? Ou 6 colheres de óleo. Colocamos o nosso óleo. Flávio, não vai ovo? Não. Nessa receita aqui não vai ovo. Aí você mexe. E por último, nós vamos colocar uma colher, tá, de sal. Nosso sal. Uma colher de 5 ml de sal. O sal eu estou colocando por último, por quê? Para ele não atrapalhar o fermento, tá? Então, uma colher de sal. Então, 2 colheres de açúcar, uma colher de sal, de 5 ml. E agora nós vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo, tá? Aproveitar que está na promoção, gente, fica linda aí a sua cozinha. Vou colocar 2, vou mexer, depois eu vou colocando outra. Eu coloco a outra, tá? É uma massa fácil, prática, eu segurando errado, né? A minha criativa. Super fácil de fazer. E aí vai depender muito da sua farinha de trigo. Às vezes a sua farinha de trigo ela é mais úmida ou mais seca. Então são 3 xícaras. Mas vai depender muito da sua farinha, tá? Para fazer essa massa. Olha como essa espátula, ela pega tudo, gente. É uma maravilha. Isso daqui é um sonho na cozinha da gente. Então eu vou colocar mais uma xícara, tá? Se você gosta dos meus vídeos, me acompanha aí nos meus canais, me siga, me curte aí, né? Deixa o seu like, ativa o sininho no YouTube, né? Compartilha com os amigos. Por que eu sempre falo isso? Pra gente ter aí um incentivo, né? Para estar preparando mais massa para vocês. E aqui agora a gente vai sovar a massa, tá certo? Nós vamos sovar a massa aqui que nós preparamos. Gente, esse enroladinho aqui, ele rende, depende aí, né? Mas acho que dá umas 40 unidades de enroladinho. E é muito bacana. Ó, vocês podem ver que eu deixei um pouco de farinha nas laterais, por quê? Para ver o ponto da minha massa. Né? É o que eu falei, depende muito da farinha. Às vezes a farinha ela é mais úmida ou mais seca, né? E a nossa criativa, gente, ela é maravilhosa para preparo. Então acho que minha massa aqui não vai precisar de mais farinha não, tá? Então eu vou tirar ela daqui para sovar aqui na nossa pia, tá bom? Aí eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Deixa eu tirar para cá. E aqui nós vamos sovar a nossa massa. Tá? Então, você vai sovando a massa. Vocês sabem que o segredo do pão está em sovar, né? A massa. Gente, esse enroladinho fica uma delícia. E aí, depois de sovada a massa, nós vamos deixar ela descansar. E ela vai descansar aonde, gente? Ela vai descansar na nossa criativa, tá? A nossa criativa, por ser uma peça estanque e hermética, ela vai ajudar no crescimento dessa massa. Então, fica muito bacana. Então, quanto mais você sova, é melhor, tá? Olha, já tô cansando, né, de sovar a massa aqui.
Mas é isso, tá? Sovou a massa, tá com uma massa legal, você tá gostando do ponto aqui, olha. Você vai fazer o quê? Você vai, depois de sovada, você dá umas batidinhas nela assim, ó, vai enrolando ela pra dentro, tá? E você vai fazer o quê? Faz uma bolinha, né? Olha lá. Vai fazendo assim, ó. E aí você, ó, faz uma bolinha. E aí nós vamos colocar ela para crescer, tá certo? E aí a gente espera aí uma meia hora, mais ou menos, né? Ou mais, depende do dia, tá? Nós vamos pôr ela aqui dentro da nossa mega criativa, ó. A gente coloca ela ali e vai deixar ela crescer, tá certo? E aqui a gente tampa, faz o quê? Vou ensinar o fechamento, tá? Olha, a gente põe ela aqui, desliza o dedo, fechou, tirou o ar, vamos deixar ela crescer. E aí, enquanto ela vai crescendo, nós vamos preparar o nosso recheio para esse enrolado de salsicha. Então, gente, agora nós vamos preparar o nosso recheio do nosso enrolado, que é o quê? É salsicha, né? E para isso eu queria mostrar para vocês o nosso organizador de salsicha, né? A nossa Tupperware que organiza, né? E conserva aí a nossa salsicha. Olha, gente, que lindo! Ele está no nosso outlet da Vitrine 5, agora com preço super promocional. Então, assim, vai conservar a sua salsicha bonitinha lá no seu refrigerador, tá? Então, nós vamos aquecer essa salsicha para tirar aquele corante, né, da salsicha. Quando eu coloquei aqui no dispenser de salsicha, eu já higienizei, tá, o nosso Tupper salsicha. E agora eu vou colocar água na nossa linda e maravilhosa panela da Tupperware. Olha que linda, maravilhosa, gente. E a gente vai aquecer, né, essa salsicha, cozinhar ela, o cozimento. Então, como eu disse que dá uns 40 pãezinhos, nós vamos precisar aqui, então, deixa eu ver, 20 salsichas, porque nós vamos partir ela ao meio, tá? Nós vamos partir ela ao meio porque cada meio nós vamos, então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 salsichas aqui, tá? Então, na nossa panela da Tupperware, agora eu vou pôr água aqui, tá certo? E vou levar a aquecer. Enquanto isso, o nosso pãozinho, ele está crescendo. Aí eu já vou voltar aqui com vocês para ensinar como que a gente vai fazer. Por quê? Porque depois da gente cozinhar a salsicha, nós devemos escorrer ela, deixar ela escorrendo toda sequinha. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com massa e não pode ser molhada, tá bom? Então, olha, quem ainda não tem o seu Tupper salsicha, encomende, tá? Muito bacana e conserva bastante. Então eu volto com a nossa massa já crescida para a gente enrolar os nossos pãezinhos. Voltando aqui então, gente, olha, a nossa salsicha já cozinhou, eu já coloquei ela no nosso escorredor da Tupperware, tá? E agora eu vou deixar ela aqui o quê? Secando para preparar então aí os nossos pãezinhos de salsicha, enroladinhos de salsicha. Será que esse resultado vai ficar legal? Vamos esperar para ver? Bom, então vamos lá.
que eu fiz com a nossa salsicha? Deixei ela aí escorrendo, né? Para ela ficar sequinha para nossa massa, tá certo? Parti elas ao meio. E agora, então, eu vou preparar, então, a nossa massa. Vamos ver como que ela tá? Então, depois de um tempo, olha lá. Nós vamos abrir a nossa... Ó, fez até barulhinho. Abrir e ver a nossa massa, olha lá. Como ela cresceu, tá? Cresceu o tamanho dela. Então, eu vou tirar ela aqui. Olha que massa bonita. Vou pôr ela aqui e vou partir ela ao meio. Aqui eu já tenho a água quente, porque como eu falei para vocês, o nosso rolo para massas, nós temos que colocar água quente, tá? Para pães. Então eu vou colocar aqui, despejar a água quente nele. E aí ele vai ficar mais pesadinho. E com o calor vai facilitar então a gente mexer com a nossa massa. Então olha lá, você rosqueia aqui, tá certo? Vamos lá. Rosqueou, ele não vaza, tá certo, gente? A gente encaixa aqui. Deixa eu só dar uma secadinha nele aqui, porque eu derrubei um pouquinho de água fora. E aí nós vamos trabalhar a nossa massa, tá? Você pode deixar mais tempo também. A sua massa, quanto mais tempo, melhor para ela crescer, tá bom? Vamos partir aqui ao meio. E eu vou trabalhar com metade, então, dessa massa. Deixa eu tirar para cá. Aqui, então, eu vou pôr um pouco de farinha na bancada. Para quê? Para abrir a minha massa, tá certo? Então vamos lá. Vou pôr minha massa aqui para abrir ela. E o nosso rolo que está quentinho, gente, né? Para abrir essa massa. Olha que bacana. Não pode ser nem muito fino, nem muito grosso, tá? Mas ele desliza super bem na massa. É muito bacana. Esse rolo da Tupperware, depois que passa o catálogo, gente, tem gente que quer o rolo. E aí já foi. Perdeu, né? Por quê? Porque não pediu durante o tempo que estava no catálogo, né? Então tem que pedir. Entre em contato aí com o consultor que te atende, né? Olha que massa bacana, né? Se você ainda não tem um consultor que te atende, você pode falar conosco, entrar aí nas nossas redes, procurar o nosso telefone, tá? A gente envia para todo o Brasil também. Você vai abrir sua massa, tá certo? E aí você vai fazer o quê? Qual que é a medida que nós vamos utilizar aqui para o nosso enroladinho de salsicha? Ó, a nossa medida vai ser meia salsicha. Então você vai colocar ela aqui, ó, e aí nós vamos cortar nessa direção, ó, do tamanho da salsicha. E assim nós vamos fazer com todos, certo? Olha, que é o tamanho aqui, ó. Vamos lá. Usando aqui também a faca da Tupperware, ela tem um protetor na hora de guardar, quem tem criança em casa, né? Não tem perigo de cortar, bem bacana. E aí nós vamos fazer o quê? A salsicha, como eu falei para vocês, ela tem que estar bem sequinha. Nós vamos enrolar ela aqui, ó, na salsicha, essa massinha. Enrolou, passou um pouquinho, você vem então com a faca e você vai o quê? Cortar aqui, tá? Cortou, você vem
encaixa aqui assim, ó, faz assim, tá certo? E você vai colocar na assadeira. Precisa untar a assadeira? Não. O que você vai fazer? Você vai polvilhar, então. Aqui nós temos a nossa Ultra Pro, tá? Nós vamos polvilhar um pouquinho de farinha, tá certo? Na assadeira. E nós vamos colocando, então, aqui os nossos enroladinhos. E depois esperar. Depois, então, que você fizer isso com todos os enroladinhos, você vai esperar mais um tempo, deixar a massa crescer mais um pouco, né? E levar ao forno por cerca aí de 30 minutos, num forno pré-aquecido, tá bom? Já volto para mostrar a assadeira, já com todos enroladinhos. Pessoal, conforme prometido, então, aqui estão os nossos enroladinhos de salsicha, que foi preparado com muito carinho, utilizando os produtos da Tupperware, né? E vamos ver se ele ficou gostoso. Será que ficou? Olha, uma dica minha. Eu posso congelar ele? Posso. Você coloca no seu na caixa ideal da Tupperware ou em um outro produto como o Freezer Time, Freezer Line, e você pode congelar. E para aquecer, você não precisa descongelar, basta você tirar, colocar na forma, de preferência na Ultra Pro da Tupperware, e levar ao forno. Ele descongela e aquece ao mesmo tempo. Ó. Tá até quente. Uma delícia. Faz a receita aí e me diz se você gostou ou não. Um beijo e até o próximo vídeo cozinhando com o Flávio Capa.